anotei aqui pra gente poder dissecar o que disse o Cuca, Alê. Ele falou sobre tempos distintos do jogo de hoje. E eu fui buscar aqui nas estatísticas e no primeiro tempo o Vasco teve 60% de posse de bola. No segundo tempo o Atlético teve 51%. Concorda com ele de tempos distintos? Eu acredito que sim, e eu acho que isso se deve muito também à entrada do Alexandro, às correções que ele fez no intervalo e depois as outras mudanças, né? Porque você pode inclusive discutir tecnicamente o valor de cada jogador. O que não dá para discutir é a parte física, né? Essa aí não dá para discutir. Então, conforme ele foi colocando jogadores mais saudáveis, ele foi empurrando o Vasco mais para trás, foi criando mais oportunidade, foi controlando mais o jogo, né? E no primeiro tempo ele não teve esse controle. Então o Alexandre para mim é titular, eu acho que poderia inclusive ter saído jogando. A gente já conversou muito a respeito do Igor Gomes, que ele tem algumas poucas participações em que ele entra durante o jogo e ele ajuda, porque ele é um cara de bastante movimentação, tá sempre com muita disposição, né? E quando ele sai jogando, você pode pegar a estatística, isso, o que eu tô falando não é achismo, é só você pegar. Ele, na maioria esmagadora das vezes, ele sai no intervalo ou durante o segundo tempo. O Igor Gomes não fez uma boa partida, assim como todo o Atlético não fez um bom primeiro tempo. E aí, com a entrada do Alexandre, o que acontece? Ele fortalece sim o meio-campo na marcação, porque daí ele tem Alan Franco, Alexandre e Gabriel Menino. Ele dá mais liberdade pro Scarpa e principalmente dá mais liberdade pro Rony e pro Coelho, que é a proposta de você congestionar o meio-campo e sair em velocidade, né? Além do que o Alexandre trata muito bem a bola, tanto que ele sofreu várias faltas para ligar o contra-ataque, para tentar armar o time. Então você ganhou qualidade quando você tem um momento ofensivo. Então melhorou bastante o time, melhorou. O Biel também entrou e deu uma movimentação diferente, embora ele tenha perdido o gol ali, ele incomodou demais a defesa adversária, até porque o Rony, que fez a única jogada dele foi na conclusão errada do Biel. O Rony não fez um grande jogo, o Coelho não fez um grande jogo, e ainda falando pelos lados do campo, o Arana não fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo foi mais regular, mas ainda muito distante, e é compreensível do Arana que a gente viu brigar por vaga na seleção brasileira, né? O Natanael, tenho a impressão que ele sentiu o fato dele ter ido pro banco, porque hoje o Natanael é reserva do Saravia, e eu acho que ele sentiu também, não fez uma grande partida. Então as mudanças eu acho que não deram só um gás, mas deram mais qualidade para a equipe do Atlético, e no segundo tempo o Atlético sim foi melhor que o Vasco e deu essa impressão final, né, esse gostinho de que poderia ter conseguido algo maior. Embora o Vasco também tenha tido as suas oportunidades. Eu tô lembrando uma quando a chuva apertou, que o Tietê deu um tapa na bola, que passou rente ali à trave esquerda do Everson, que também levou perigo, mas de qualquer maneira é administração, né? Administração de 3 competições, a gente já falou sobre isso também, que nesse momento só o Atlético, o Fluminense e o Botafogo estão vivos nas 3, e é muito complicado você administrar, é muito complicado. Hoje, eu falei antes do jogo, por isso tô à vontade para falar agora. Hoje, eu acho que o time entrou com a perna pesada e ele poderia ter feito, que ele fizesse 2 para dar sangue novo pro time, para dar um gás diferente pro time. O Alexandre Biel para começar jogando, eu acho que já ajudaria muito, viu, Romano?